Boa tarde a todas e todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa leitura de Freud das sextas-feiras, aqui no canal Cultura Crítica e Psicanálise. A gente está no Psicologia das Massas e Análise do Eu. Estávamos conversando agora. Acho que falta 38 páginas mais ou menos para o final desse texto, ou seja, em abril a gente com certeza terminou, ao que tudo indica, esse texto. E estamos aqui no clima para a gente, no próximo, Interpretação dos Sonhos, né, do Freud. Aqui a gente pegar a edição da Autêntica, preferencialmente, né, que é a interpretação do sonho, né? E aí a gente vai ficar um tempão para desmontar, que a ideia é ter a coragem de pegar inteiro, de cabo a rabo, precisa de um fôlego gigante, mas tio Freud merece. Todos assim, bloco dos Unidos de Freud, né? Pós-carnavalesco. Então é isso. Deixa eu compartilhar com vocês a tela. Nossa, não, isso não. Aqui. Vamos nós. Pronto. E deixa eu ver aqui. É isso aí. Na página 157 do PDF e aqui no livro físico, nessa edição da Autêntica, estamos na página 197. Isto posto, sem mais delongas, vamos lá. Paramos aqui nessa parte desse o quê, né? Ahn, Aqui eles vão estar se aproximando da ideia do amor, né? Como a gente viu, da ideia da identificação, amor e tal. O que mais tarde encontramos em ação na sociedade como espírito comunitário, esprit de corps, etc., não nega a sua procedência a partir da inveja original. Ninguém deve querer destacar-se, cada um deve ser igual e ter o mesmo. Justiça social quer dizer Justiça social quer dizer que nos negamos muitas coisas para que os outros também tenham de renunciar a elas, ou, o que é a mesma coisa, para que não se possam exigi-las. Essa exigência de igualdade é a raiz da consciência moral, social e do sentimento de dever. Ela se revela de maneira inesperada no medo de infectar que tem o sifilítico, que aprendemos a compreender pela psicanálise. O medo que sentem essas pobres pessoas corresponde à sua violenta relutância contra o desejo inconsciente de espalhar a sua infecção aos outros, pois, porque só elas deveriam ser infectadas e excluídas de tantas coisas e os outros não. Até mesmo a bela anedota sobre o julgamento de Salomão tem o mesmo núcleo. Se o filho de uma das mulheres morreu, o filho da outra não pode viver. É nesse desejo que reconhecemos aquela que carrega o peso da perda. Interessante essa dimensão aqui do sifilítico como a peste, né? Pensando um pouco a sífilis como a peste, né? O Freud depois, a psicanálise me parece uma espécie de máquina crítica desidentificatória, digamos assim, né? O processo psicanalítico de um modo geral é um processo de reconhecer identificações e poder criticamente desidentificar-se, né? Fazendo com que as ilusões e as fantasias se desmanchem, né? De tão sólidas se desmanchem no ar. Mas, se é assim, essa ideia dessa essência do contágio e da peste, ah, contudo, se a identificação gera uma espécie de contágio, o processo psicanalítico, que é o anti-identificatório por excelência, também geraria, né? Quando Freud está vindo para a América, junto de Jung e Ferenczi, ele diz brincando, acho que para Ferenczi, né, e tal, né, e eles riem, né, como é que é? Será que eles sabem que nós levamos a peste, né, crendo Freud que a psicanálise se espalharia, né, como rastilho de pólvora, como contágio, né, porque afinal seria a ciência das ciências e tal, né? É interessante essa ideia de que a psicanálise poderia se propagar como uma peste que funcionaria como um antídoto às demais pestes, como um contágio contra contágios, né? Num processo crítico anti-identificatório. Viagem minha, mas eu fico pensando se tem muito disso aí.
Grace, boa tarde a todos. Maravilha. Maria Augusta acionou a câmera, que bom. Melhor. Deu certo. Então vamos lá. O sentimento social, portanto, repousa na transformação de um sentimento antes hostil em uma ligação acentuadamente positiva da natureza de uma identificação. Ele tinha falado antes aqui na nossa leitura da semana passada, né, dessa questão do irmão que tem um ódio contra o outro irmão, mas nessa oposição surge uma dimensão de solidariedade, é nesse contrato as raízes de um contrato social e tal, né? Ele tá nesse movimento agora de sair da dimensão da dimensão populacional, das massas no geral, e observar esses fenômenos na, na pequenez, vamos dizer assim, do cotidiano, das nossas mentalidades, nas relações familiares, nos processos mais pessoais, né? Na subjetivação mais pessoal, né? Natureza de uma identificação. Tanto quanto podemos enxergar o curso dos acontecimentos até agora, essa transformação parece completar-se sob a influência de uma ligação comum de ternura com uma pessoa situada fora da massa. Nossa análise da identificação não parece a nós mesmos exaustiva, mas, para o nosso presente propósito, é suficiente retornar a esse traço de que seja exigida a execução consequente da igualdade. Já vimos, quando a discussão de ambas as massas artificiais, a igreja e o exército, que sua premissa era de que todos fossem amados de maneira igual por um só, o líder. Mas não nos esqueçamos agora de que a exigência de igualdade da massa vale apenas para os seus indivíduos e não para o líder. Todos os indivíduos devem ser iguais uns aos outros, mas eles todos querem ser dominados por um só. Muitos iguais que conseguem identificar-se entre si e um único superior a todos eles. Essa é a situação que vemos realizada na massa capaz de sobreviver. Arrisquemo-nos, portanto, a corrigir o enunciado de Trotter, de que o ser humano seria um animal de rebanho, Herden, como que é? Herdentier, afirmando que ele seria antes um animal de horda, um ser individual, de uma horda conduzida por um chefe. 10. A massa e a horda originária. Bom, antes de entrar aqui, parece assim. Dá para fazer um chute, mas é um chute que parece bem certeiro, né? É óbvio que aqui nós estamos em franco aberto diálogo com Totem e Tabu, né? Ele está aqui mergulhando com os quatro pés em Totem e Tabu, né? E bom, ainda que a gente tente fugir vertiginosamente, não sei se eu tento tanto assim ou se consigo tanto, mas quanto mais a gente aproxima dessa dimensão, dessa identificação da horda com o pai primordial, mais próximo a gente parece se aproximar daquele aroma da descrição contemporânea dos fascismos, do totalitarismo, se você pegar Hannah Arendt e tal, né? Parece algo assim muito, muito próximo, né? Muito forte. No ano de 1912, acolhi a suposição de Charles Darwin de que a forma originária da sociedade humana era de uma horda dominada irrestritamente por um macho forte. Tentei explicar que as vicissitudes dessa horda deixaram traços indeléveis na história hereditária humana, e especialmente que o desenvolvimento do totemismo, que contém em si os inícios da religião, da moralidade e da organização social, está em relação com o assassinato violento do chefe e com a transformação da horda paterna em uma comunidade de irmãos. Tá aqui, com certeza, esse 4 aqui. Totem e tabu, né? Algumas concordâncias entre a vida anímica do selvagem e dos neuróticos. Beleza. Essa é, na verdade, apenas uma hipótese, como tantas outras, com as quais os estudiosos da pré-história tentam clarear a obscuridade da pré-história, como Just So Story, como nomeou-a jocosamente um amável crítico inglês.
Vamos ver aqui. Alusão ao clássico de literatura infantil Just So Story for Little Children. Histórias para crianças, publicado por Rudyard Kipling. Ah, o Kipling. Como nomeou o crítico inglês. Mas penso que tal hipótese seja recomendável se ela se mostrar adequada para criar coerência e compreensão em campos cada vez mais novos. É legal, tive uma ideia agora. A gente pode pensar esse mito do pai da horda primitiva que o Freud anuncia no Totem e Tabu, praticamente como um mito, né, originário, e que a força e a fraqueza dele, paradoxalmente, está na impossibilidade de ser provado. Mais ou menos, como seria o mito da caverna do Platão, né? Onde acontece o mito da caverna? Não acontece em nenhum lugar, né? Você tem uma suposição metafórica de uma caverna, de um povo aprisionado, que só vê reflexos no fundo da caverna, reflexos, e daí um dia um se liberta e tal, né? Ofuscado pela luz, lá, lá. Mas não é um lugar, né? Do mesmo modo, o assassinato do pai primitivo da Horda e a construção de uma fraternidade de irmãos, né? E daí a proibição do incesto, etc e tal não pode ser provada pela ciência até hoje. Mas esse mito fundacional, ele é útil, né, como ele mostra mesmo aqui, né? Ele é recomendável para mostrar uma adequada para criar coerência de compreensão em campos mais novos, né? Então ele tem uma função, ele é mais útil do que provável, né? E por isso, ainda que não provado, ele se perpetua e faz bastante sentido. Me parece muito mais uma dimensão mítica mesmo, né? As massas humanas nos mostram, por sua vez, a familiar imagem do indivíduo superforte no meio de um grupo de companheiros iguais, imagem que também está contida em nossa representação da horda originária. A psicologia dessa massa, tal como a conhecemos a partir das descrições frequentemente mencionadas, o desaparecimento da personalidade individual consciente, a orientação de pensamentos e de sentimentos nas mesmas direções, a predominância da afetividade e do anímico inconscientes, a tendência à rápida execução de intenções emergentes. Tudo isso corresponde a um estado de regressão a uma atividade anímica primitiva, tal como justamente procuramos atribuir à horda originária. E que ele vai daqui a pouco certamente dizer, né? Isso está na infância das civilizações, está na infância dos sujeitos no seu processo de construção edipiana e de superação do complexo de Édipo, né? Deve valer para a ordem originária, em especial o que descrevemos anteriormente na caracterização geral dos seres humanos. A vontade do indivíduo era muito fraca, ele não se arriscava à ação. Não surgiram absolutamente outros impulsos a não ser os coletivos. Só havia uma vontade comum, nenhuma vontade singular. A representação não ousou transformar-se em vontade quando não se encontrou fortificada pela percepção de sua extensão geral. Essa fraqueza da representação encontra seu esclarecimento na força da ligação afetiva, comum a todos, mas a semelhança das circunstâncias de vida e a falta de uma propriedade privada somam-se a isso para determinar a uniformidade dos atos anímicos do indivíduo. Mesmo as necessidades excrementícias, como podemos perceber nas crianças e nos soldados, não excluem a comunidade. O que faz a única forte exceção é o ato sexual, no qual o terceiro é nada menos que supérfluo e, em caso extremo, é condenado a uma penosa expectativa sobre a reação da necessidade sexual, da satisfação genital, em relação ao que é gregário vir adiante. Enfim, assim, a massa nos parece uma revivescência da horda originária, né? Do mesmo modo como o ser humano primitivo se encontra virtualmente conservado em cada indivíduo. Legal isso, né? O ser primitivo em cada indivíduo. Daí é que quebra as pernas da ideia de dizer, o Freud é meramente evolucionista ou positivista. Então, mas é que o ser humano não supera o seu homem primitivo. Ele mantém. Ele ainda está organizado sobre as égides de um ser primitivo. E que é uma criança, a criança no adulto.
né? É, Do mesmo modo como o ser humano primitivo se encontra virtualmente conservado em cada indivíduo, a horda originária pode restabelecer-se a partir de uma multidão qualquer de seres humanos, na medida em que a formação de massa domina os seres humanos de maneira habitual. Reconhecemos nela a continuação da horda originária. Temos necessariamente de concluir que a psicologia da massa é a mais antiga psicologia dos seres humanos. Aquilo que isolamos como psicologia individual, negligenciando todos os restos da massa, só mais tarde se destacou lentamente e, por assim dizer, sempre de maneira apenas parcial da antiga psicologia das massas. Ainda ousaremos a tentativa de indicar o ponto de partida desse desenvolvimento. Uma outra reflexão nos mostra em que ponto essa afirmação necessita de uma correção. A psicologia individual tem, na verdade, de ser necessariamente tão antiga quanto a psicologia das massas, pois, desde o início, havia duas espécies de psicologia: a dos indivíduos da massa e a do pai, do chefe, do líder. Os indivíduos da massa eram tão ligados como hoje, mas o pai da ordem originária era livre. Seus atos intelectuais eram, mesmo no isolamento, fortes e independentes. Sua vontade não precisava do fortalecimento através do outro. Consequentemente, supomos que o seu eu era pouco ligado libidinalmente, ele não amava ninguém além dele e só amava os outros na medida em que serviam às suas necessidades. Seu eu não cedia nada que sobrasse aos objetos. Uma marca desta perversão, né? No início da história da humanidade, ele era o super-humano, Übermensch, que Nietzsche só esperava do futuro. Olha lá, citando abertamente o Nietzsche aqui. Ainda hoje, os indivíduos da massa carecem da ilusão de que são amados pelo líder de maneira igual e justa. Mas o líder não precisa amar mais ninguém. Ele tem o direito de ter uma natureza dominadora, absolutamente narcísica, mas segura de si e independente. Sabemos que o amor coloca barreiras ao narcisismo e poderíamos provar como ele se tornou um fator cultural através desse efeito. Detalhe, eu preciso pensar com mais calma essa citação do Nietzsche aqui, mas eu fico pensando se o Freud não está lendo Nietzsche num viés muito preparado depois pela irmã do Nietzsche, né? Que coloca o Nietzsche numa proposta de vontade de potência, vontade de poder, né? Que é aquele livro nunca escrito pelo Nietzsche que vai ser inventado e atribuído a autoria ao Nietzsche por parte da irmã do Nietzsche, né? E a irmã do Nietzsche era nazista, né? E daí essa apropriação de Nietzsche por uma leitura de o super-homem enquanto super-humano superior, né? No sentido de que é, é, no sentido de que apropriado pela irmã e apropriado pelo partido nazista, ele seria colocado nesses termos, né? E daí uma humanidade futura. Enquanto que parece que, não lendo por essas intervenções perigosas da irmã do Nietzsche, esse Übermensch seria muito mais um além do homem, né? No sentido daquele que é capaz de abraçar o seu destino, o amor fati, né? E de rir diante do demônio, aceitando a repetição, a eterna repetição do mesmo, que é da vida, né? É muito mais um homem desprendido. é, o além-homem está muito mais para um sujeito no final de análise do que um homem superior, saca? Nesses termos. É, talvez o Übermensch Nietzscheano seja muito mais o resultado de um cultivar psicanalítico do sujeito do que necessariamente esse super-humano que esteja acima numa humanidade futura de uma projeção, né? Tem todo um debate aí, tem uma galera que debate esses rolês aí, mas não entremos nele agora, fica só para deixar esse gostinho. O pai primeiro da Horda, primevo da Horda, ainda não era imortal como passou a sê-lo mais tarde por divinização.
quando ele morria, tinha de ser substituído. Em seu lugar entrava provavelmente um filho mais novo, que até então havia sido o indivíduo da massa como outro qualquer. Portanto, é preciso que haja uma possibilidade de a psicologia das massas ser transformada em psicologia individual. Precisa ser encontrada uma condição sob a qual uma transformação como essa possa facilmente ocorrer, tal como é possível às abelhas, em caso de necessidade, fazer de uma larva uma rainha em vez de uma operária. Eu destacaria isso para a gente realçar aqui justamente a, essa posição de alguns psicanalistas de dizer que a psicanálise é neutra, de que a psicanálise não está atrelada à política, não está atrelada aos debates sociais, né? Como se discutir psicanálise não fosse passar por sociologia, antropologia, ciências políticas e tal, né? E aqui me parece que falas como essa mostram justamente o contrário. Olha, não há um limite claro entre o sujeito, o indivíduo e o coletivo, né? Existe uma continuidade, processos que continuam na sociedade e que fecundam e que atravessam o sujeito, e que o sujeito, por sua vez, incorpora, contribui, modifica e reorienta a sociedade, né? Em última instância, como diria Marx, né? Os homens fazem a história sem saber que a fazem, né? Então, daí essa necessidade do analista ser alguém muito atento ao seu tempo histórico, muito hábil nos debates, capaz de ser atravessado pelo contemporâneo e de estar atento àquilo que atravessa o paciente no contemporâneo, né? Questões de classe, questões de gênero, questões de sexualidade, questões de posicionamento político, todos aparecem, atravessam o sujeito e fazem parte dessas questões de identificação, identidade, social no cotidiano da clínica. Daí que não, o analista ele não é neutro, né? O que ele não é partidário, né? No fazer da sua dimensão, da sua posição psicanalítica, né? Ele não é partidário, ele não tem um time, né? Ele não se posiciona dessa maneira, mas ele precisa estar atento a esses atravessamentos políticos e saber reconhecer as implicações que dele acarreta, né? Aqui no grupo temos aqui o Edival dizendo uma simbiose. Olha só, é um conceito interessante aí. Valeu, Edival. Né? Imagino que está falando no sentido, né, dessa continuidade de indivíduo e coletivo, de sujeito e coletivo e tal, né? Essa dimensão simbiótica, né? Eu gosto até de pensar um pouco na osmose, né? Nessa troca de fluidos, né? É, e que a clínica não pode estar apartada disso, eu acho, né? Acho que senão não vejo isso como uma possibilidade de clínica efetiva. Nesse caso, só podemos imaginar o seguinte: o pai originário havia inviabilizado aos seus filhos a satisfação de seus anseios sexuais diretos. Ele obrigou-os à abstinência e, em consequência disso, também às ligações afetivas com ele e entre eles, que podiam surgir dos anseios com meta sexual inibida. Ele os obrigava, por assim dizer, à psicologia da massa. Seu ciúme sexual e sua intolerância tornaram-se, em última instância, a causa da psicologia da massa. Fábio, Hum, é interessante aqui porque ele confirma o que tu marcaste aqui em cima, né? No sentido que parece que o homem traz o gen esse gen da liderança, né? Desde os tempos primitivos, ele carrega isso, né? Mas por uma questão edípica, ele precisa reprimir, né? uhum, Quando ele se encontra com o pai, ali no declínio do complexo de Édipo, ele começa a perceber que ele é o terceiro, ele não é o primeiro, né? Da relação da tríade familiar. Então é como ele fala que o dia que o pai morre,
é como uma abelha, uma larva que se transforma na rainha, né? Porque ele só tinha aquilo contido pela existência do pai, né? Sim, Muito parece. interessante como as pessoas carregam isso dentro delas, né? Mas não conseguem manifestar, né? É o nosso, e é interessante que é algo que nos define, que nos une, que nos organiza, mas ao mesmo tempo é o nosso ovo da serpente, né? Daí a sedução inevitável das sereias fascistas, né? É, como é que eu uso as sereias do ódio? É isso? Tem um nome, eu tenho um poema, As Sereias do Ódio, acho que é isso que eu fiz no meu último livro de poesia, e que fala sobre essa dimensão, as sereias do ódio chegaram, né? É sobre essa dimensão mesmo, né? E que é algo que nos marca, né? Que nos define, né? De uma espécie de processo o processo edipiano e a saída do complexo de Édipo, ele tem uma dimensão violenta ali carregada, né? De uma relação de amor e ódio, né? Isso nos constitui. Daí que é muito complicado, por vezes, essas falas das esquerdas, né? Que parecem se posicionar numa espécie de pureza, distanciando-se da o outro que é o mal e tal, né? Como se houvesse uma pureza possível, né? Como se a gente não fosse feito da mesma coisa que são feitos aqueles que nós julgamos tão diferentes, né? Aquele que nós julgamos o outro, o fascista, o autoritário e tal, né? Daí que muitos da direita leem o posicionamento de muitos das esquerdas como arrogante, né? Porque é como se a esquerda dissesse a todo tempo que não, a gente é diferente, a gente não solta a mão de ninguém, a gente é só do bem, né? A gente é puro, a gente é bom, os outros são maus, né? O que é uma tontice. No mínimo, por exemplo, uma ingenuidade sem tamanho. Não, nós somos feitos da mesma coisa, da mesma massa horrorosa, né? É, a mesma massa cheirosa é feita da mesma massa fedorenta, né? E supor que tem alguém que difere disso, lamento, né? É, é legal, por exemplo, a galera lá que são os adoradores de Elon Musk, por exemplo, né? Tendo que lidar com o fato de que Elon Musk está implicado até o último fio de cabelo no caso Epstein, né? E aí, os adoradores do seu ídolo, né? É, sei lá, para a esquerda no mínimo assim inacreditável. Como assim o Noam Chomsky envolvido nos Epstein Files, assim? O Noam Chomsky, cara, o pai da linguística gerativa, entendeu? Um cara super senso crítico, super esquerda, super, né? E Mas aí, ele, mas né? ele estava lá nas orgias? Não, parece que não, né? Mas ele era um defensor, né? Assim, falar, mas ele foi enganado pelo Epstein. Fala, nossa, mas é mesmo enganado? Né? Assim, parece que não. Ele só defendia o Epstein. Ele só achava, tipo assim, imagina, que absurdo. Um homem tão bom, como assim falar isso que falam dele? Só porque ele tem uma ilha e que ele trafica pessoas, né? Onde já se viu, né? Então, assim. É interessante isso, né? A gente não. Isso é tão doloroso, né? Essa queda da fantasia. Ela é tão dolorosa, mas ela é tão importante, sabe? Para que exista um senso crítico de verdade, para que possa existir uma política sem idolatria, né? Então quer dizer então que o Noam Chomsky é isso, então a gente não é mais de esquerda? Não, 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 claro que não, né? Mas é legal perceber que, olha, essa massa que nos constitui, essa violência primordial aí. Então, calma lá, sem essa de somos puros, né? Vamos tentar. Deve haver comunicação, né? Deixa eu ver aqui.
Tem alguém, eu não sei o nome, se alguém quiser identificar, usuário. Tá aqui. A massa se constitui pela libido inibida, não pelo sexo Sou eu, direto. Fábio, a Renata, tá? Oi, 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 oi. Tudo jóia? Que bom. Eu tô só como usuário ali, né? Eu tenho que É, me nomear depois. não, Desculpa. tranquilo. Massa. A massa se constitui pela libido inibida, não pelo sexo direto. Mantém grupos unidos, sustenta massas, cria instituições, produz fidelidade, líderes e gera identificação entre iguais. Quando a libido não pode ir ao corpo, ela constrói o mundo. Né? Ou seja, o recalque, né? E é legal essa ideia do recalque, que ela me parece, do modo que você traz aqui, como ela dialoga com o nosso herói. Olha as identificações aqui, né? Os nossos heróis aqui, meu e do Edival. Constantemente a gente está falando dele, que é o Norbert Elias, né? Para Norbert Elias, só há processo de construção da civilização porque tem justamente essa dimensão, né, dessa libido que não vai ao corpo, né, e que daí constrói o mundo, né, que justamente é do processo de contenção que você tem a civilização, né? E legal, legal isso que você está colocando, né? Mas em especial, o que que você quer comentar alguma coisa a mais desse trecho que você trouxe? Como é que você está vendo isso? Diz aí, já que você Não, até não, abriu a câmera, conta aí, conta aí. só isso, é só isso mesmo. Porque ele estava falando ali, né, anteriormente sobre isso, aí eu só fiz essa pequena conclusão Legal, bonito. da onde vem. Inclusive E, está muito bem escrito. Você compôs isso agora ou você tirou de algum trecho que a gente leu aqui? Não, eu acabei de escrever aqui. Estica faz virar artigo. Ficou legal. Tá bem. A massa se constitui pela libido inibida, não pelo sexo direto. Sim, sim. Mantém grupos unidos, sustenta massas, cria instituições, produz fidelidade e líderes e gera identificação entre iguais. Quando a libido e, não pode ir ao corpo, ela constrói o mundo. É muito legal isso que você escreveu, né? Um modo de dizer muito legal. Fala, Benji. e, e é interessante porque ela colocou dois conceitos aqui, a Renata, né? É, a questão da inibição do recalque, que de uma certa forma traz sofrimento, neurotiza, mas constitui de uma certa forma a questão social a partir da repressão da libido, mas também a questão dela não se conter no corpo e não ser reprimida, no sentido dela conseguir um deságue, conseguir através de uma produção civilizatória. Aí a gente tem a noção de recalque e a noção de sublimação, É. É né? legal o Muito sentido legal. positivo e o sentido negativo, né? É doido isso, né? Então Sim, sim. vamos. Eu me lembro de uma vez, de um encontro nosso, que acho que foi lá no IB. E que daí teve uma colega que estava falando assim, acho que era algum curso do Eduardo, se não me engano. Aí teve uma colega que falou, não, porque é isso mesmo, precisamos, como é que é, liberar o nosso inconsciente. O nosso inconsciente é a melhor parte, o nosso inconsciente é sábio, o nosso é, é, n- não, nosso inconsciente não é sábio, não. Nosso inconsciente, inclusive, é monstruoso em várias coisas, assim, né? Se a gente se tornasse o nosso inconsciente, a gente seria o perverso polimorfo, completamente imoral, né? Completamente insaciável e possivelmente perverso, né? Que legal que a gente tem recalque, né? A gente só é alguma coisa, a gente só tem um limite do ego, justamente porque a gente tem um recalque, né? A gente fala muito, né, sobre a questão do superego terrível, né? Que é algo que marca demais os processos da análise e tal, né? Mas assim, olha só, não tenha superego, por favor, né? A gente precisa que você tenha superego, porque se a gente não tiver superego, a gente vai matar todo mundo e não só matar, mas ainda vai fazer coisas muito piores, né? A questão é conseguir lidar com isso como um adulto na sala e não como uma criança assustada, né? Mas esse processo ele tem uma ambivalência que nos funda, né?
me parece. E o legal desse texto que a Renata trouxe é justamente essa coisa de que, olha só, tem uma ambivalência que nos funda, né? Né? Que pena, né? Não vai dar para não ser assim, né? É bonito e terrível ao mesmo tempo, né? É tão interessante. Gostei demais, valeu, valeu, Renato. Escreve mais aí, vai mandando aí, que legal. Nesse caso, só podemos imaginar o seguinte: o pai originário havia inviabilizado seus filhos à satisfação de seus anseios sexuais diretos. Olha lá. Ele obrigou-os à abstinência e, em consequência disso, também as ligações afetivas com ele e entre eles, que podiam surgir dos anseios com a meta sexual inibida. Ele os obrigava, por assim dizer, à psicologia da massa, seu ciúme sexual, sua intolerância, tornaram-se, em última instância, a causa da psicologia da massa, né? Ou seja, uma vez morto o pai, é preciso que essa inibição venha pela lei e não pela força, né? É a troca da força pela lei, né? Para aquele que se tornou seu sucessor, também foi dada a possibilidade da satisfação sexual, e com isso foi franqueada a saída das condições da psicologia das massas. A fixação da libido na mulher, a possibilidade de satisfação sem adiamento nem acumulação, deu fim à importância de anseios sexuais de meta inibida e permitiu ao narcisismo elevar-se sempre à mesma altura. Voltaremos a essa relação entre o amor e a formação de caráter em um apêndice. Destaquemos ainda como particularmente instrutiva a relação entre constituição da horda originária e a organização por meio da qual, com exceção de meios coercitivos, uma massa artificial mantém-se coesa. No caso do rebanho da igreja, vimos que se trata da ilusão de que o líder ama a todos de maneira igual e justa. Mas essa é, por assim dizer, a reelaboração idealista das relações da horda originária, na qual todos os filhos se sabiam perseguidos da mesma maneira pelo pai originário e o temiam da mesma maneira. Já a forma seguinte da sociedade humana, o clã totêmico, tem como pressuposto essa transformação sob a qual são construídos todos os deveres sociais, a força indestrutível da família, enquanto uma formação natural de massa, reside no fato de que esse necessário pressuposto do amor igual do pai pode realmente ser adequado para ela. Daí o problema de se falar em família, de mobilizar o conceito família, e daí a dificuldade, né, da gente democratizar, ampliar e tornar esse conceito mais inclusivo. Vejam, né? Olha, é engraçado como esses textos do Freud trazem do contemporâneo, né? Agora nós tivemos na festa do Carnaval uma ironia produzida sobre a família conservadora em latas de conserva, e daí os queridões vão lá e fazem e se colocam numa lata de conserva, né? Veja assim, nossa, mas era uma piada ali, naquele contexto da escola de samba. Não, vamos fazer uma trend de todo mundo, porque afinal falou da família. Precisamos defender a família. A família está sob ataque, né? E todo esse discurso defensivo sobre o suposto ataque para com a família, é preciso defender a família e tal. E acho isso interessante, como isso, inclusive, leva a um grande problema do contemporâneo, ao meu modo de ver, que é a morte da ironia, né? Olha só, era irônico, gente. Se vocês se vestem de uma ironia, vocês estão se vestindo de jumentos. Não façam isso. Mas tudo bem, ou façam, enfim, sejam felizes. Tá tudo bem, né? Engraçado, né? Edival, o Edival, as suas pontualidades. Sobre isso, a crise é, sobretudo, estética, né? É isso, né? E essa dimensão do clã totêmico, né? Disso organizar as pessoas, né? Mas esperamos ainda mais dessa remissão da massa até a horda originária. Ela também deve nos aproximar daquilo que na formação de massa ainda não foi compreendido, que é misterioso e que se esconde por trás das enigmáticas palavras hipnose e sugestão. E creio que ela também consiga fazê-lo. Lembremos-nos de que a hipnose possui algo diretamente infamiliar, unheimliches, do texto lá das Unheimlich, né? Infamiliar, desfamiliar, é, se não me engano, na Standard está escrito como estranho, nas obras completas está como estranho, como é que é?
estranho familiar, uma coisa assim, né? Tem várias traduções possíveis, né? Quer dizer, na verdade, tem várias traduções impossíveis, né? Que é uma palavra impossível de ser traduzida, né? Infamiliar em si, mas o caráter do infamiliar aponta para alguma coisa antiga e bem conhecida que sucumbiu ao recalcamento. Pensemos em como a hipnose é iniciada. O hipnotizador afirma estar em poder de uma força misteriosa que rouba ao sujeito sua própria vontade, ou, o que é a mesma coisa, o sujeito acredita nisso que ele diz. Essa força misteriosa, com frequência ainda chamada popularmente de magnetismo animal, deve ser a mesma que para os primitivos é considerada a fonte do tabu, a mesma que emana de reis e de chefes e que torna perigoso aproximar-se deles. Mana. O hipnotizador pretende possuir essa força. E como ele a faz aparecer? Convocando a pessoa a olhar nos seus olhos. Tipicamente, ele hipnotiza através do seu olhar. Mas é justamente a visão do chefe que é perigosa e intolerável para o primitivo, tal como mais tarde a da divindade para o mortal. Moisés ainda tem de ser o intermediário entre seu povo e Jeová, pois o povo não suportaria a visão de Deus. E quando ele retorna, depois de ter estado na presença de Deus, seu semblante brilha, uma parte do mana transferir-se para ele, como no caso do mediador dos primitivos. É interessante isso, né? Por exemplo, você pega nas representações islâmicas, né? Maomé, como é que é? É Maomé ou é Alá, né? Maomé não pode ter rosto, não é isso? E Alá só pode ser representado como uma labareda, né? Não de outra forma, né? De modo que não é possível que tenha uma aparência de um rosto, uma identidade, né? Assim como no mito dos reis feudais e até na monarquia moderna, não se fala olhando nos olhos de um rei, né? Você fala o rei, né? Você não fala assim pro rei, você fala assim com o rei. Então, você conversa dessa maneira, de olhos baixos, porque você não pode olhar no rosto do rei. Olhar no rosto do rei implica em desafiá-lo, né? E é preciso evitar essa, essa interação escópica, assim, né? É interessante como isso se preserva nos mitos, né? É verdade que também se pode suscitar a hipnose por outros caminhos, o que induziu ao erro e motivou teorias fisiológicas inadequadas, como através da fixação do olhar em um objeto brilhante ou através da audição de um som monótono. Na verdade, esses procedimentos servem apenas para desviar e cativar a atenção consciente. A situação é a mesma. É como se o hipnotizador tivesse dito à pessoa: agora se ocupe exclusivamente de mim. O resto do mundo é totalmente desinteressante. É claro que seria tecnicamente inadequado se o hipnotizador mantivesse uma conversa como essa. Com ela, o sujeito seria arrancado de sua posição inconsciente e estimulado à objeção consciente. Mas, ao mesmo tempo que o hipnotizador evita dirigir o pensamento consciente do sujeito para suas intenções, e mergulha a pessoa em uma atividade que não pode deixar de lhe fazer o mundo parecer desinteressante, ocorre que, de fato, ela concentra inconscientemente toda a sua atenção sobre o hipnotizador e se coloca na posição de rapport, relação, de transferência com o hipnotizador. Portanto, os métodos indiretos de hipnose produzem um efeito, tal como algumas técnicas do xiste, de deter certas distribuições da energia anímica que perturbariam o curso do processo inconsciente, e eles conduzem, ao final, à mesma meta, tal como as influências diretamente exercidas através do olhar fixo ou do toque. Né, que tem a questão do toque na hipnose também, né, de tocar e desligar, então. Ferenczi descobriu corretamente que com o comando para dormir, que é dado com frequência para iniciar a hipnose, o hipnotizador coloca-se no lugar dos pais. Ele achava que devia distinguir dois tipos de hipnose: uma sedutoramente apaziguadora, que ele atribuía ao modelo da mãe, e uma ameaçadora, que ele atribuía ao pai. Será que é isso que ele vai citar aqui? Tem um texto maravilhoso do Ferenczi que ele fala
sobre o adestramento do cavalo selvagem. Depois eu procuro, mando para vocês no grupo, assim. É sensacional esse texto do Ferenczi. Vamos ver o que ele vai falar. Não, introjeção e transferência, né? Mas tem um texto do Ferenczi do Cavalo Selvagem que é muito legal. Atribuir, peraí, aqui é isso? Que ele atribuiu ao pai. Então, na hipnose, o comando para dormir é porque o Ferenczi fala isso no texto, né? Ele explica no adestramento, na doma do cavalo selvagem, que não ele faz, mas de um domador que ele conta a história lá, como é o processo de doma desse domador, justamente trabalhando com essa posição materna e essa posição paterna, né? A posição da doçura e a da firmeza, e como isso funciona nesse processo de doma, né? E que isso para Freud está na base dessa dimensão do manejo dessa condição hipnótica, e que depois o Freud vai abandonar esse estado para trabalhar com a transferência mesmo e com a interpretação do sonho e tal, né? Então, na hipnose, o comando para dormir não é outra coisa senão uma convocação para retirar do mundo todo o interesse e concentrá-lo na pessoa do hipnotizador. E é bem assim que ele é entendido pelo sujeito, pois é nessa retirada do interesse do mundo externo que reside a característica psicológica do sono, e nela se baseia o parentesco entre o sono e o estado hipnótico. Inclusive, a hipnose tem o estado hipnótico por meio de drogas, né? Não sei se vocês já tiveram uma experiência maravilhosa. Eu acho uma experiência maravilhosa. Não vejo a hora de voltar a fazer. Endoscopia. Vocês já fizeram endoscopia? E não fizeram endoscopia? Já tomaram Dormonide ou Roipinol? Que delícia! É o jeito mais barato de se ir para Amsterdã, é você tomar, né, Rohypnol ou Dormonide. O Dormonide, vocês já ouviram falar, tem um nome bem fantasmagórico na cultura pop, é o tal do Boa Noite Cinderela, né? E o Dormonide é legal, porque o Dormonide ele te desliga, mas você continua obediente. E na endoscopia tem procedimentos que o médico precisa dizer para você, engula, por exemplo, que ele vai botar aquele tubo lá e você precisa ficar engolindo. Então ele não pode apagar você. Você tem que estar obediente. Você toma o Dormonide e você está lá completamente babando, desligado, mas ele fala engula e você engole. Se ele falar levanta e pula num pé só, você levanta e pula num pé só. E você está desligado, não lembra de nada. E a hora que você acorda, é muito legal que nas clínicas, assim, que de pessoal costuma ter um bolinho depois, é muito legal. E fica todo mundo doidão, junto, assim, é super solidário, super. Verdade, é um Amsterdã mesmo, assim, é muito legal. Eu fiz um que eu saí da endoscopia e tinha uma senhorinha, e a gente tava todo mundo muito chapadão, conversando, assim. Foi tão interessante, a tiazinha, assim, todo mundo. Parecia, eu tava, falei, nossa, que legal, que coisa, que vibe. Que massa, né? Eu adorei, né? Não vejo a hora. Sempre que eu vou no meu gastro, eu pergunto, vai ter endoscopia? Ele fala, não, ainda não. Fala, que pena, né? Preciso ficar nervoso para voltar a minha gastrite. E é interessante esse estado hipnótico, é um estado de sugestão. Você fica mesmo nesse estado sugestivo e você tem hoje, inclusive, acho que na época do Freud não existia, né? Mas você tem hoje drogas que te colocam nessa posição. Mas o problema é que é isso, né? Você inclusive esquece, tanto que quando você vai fazer endoscopia, é preciso que alguém vá com você para poder você voltar para casa, senão você não volta. Você demora a conseguir se colocar no mundo, né? Então, a hipnose funciona. Ela é química, inclusive. Ela pode ser química, inclusive, né? Portanto, com as medidas que toma, o hipnotizador desperta no sujeito uma parte de sua herança arcaica, que também o aproximou dos pais e que sofreu, em relação ao pai, uma revivência individual, a representação de uma personalidade superpoderosa e perigosa, diante da qual só era possível se posicionar de maneira passivo-masoquista e na qual era preciso perder sua vontade e estar sozinho com ela, cair-lhe sob seus olhos. Parecia um empreendimento arriscado. Talvez só assim possamos imaginar a relação de um indivíduo da ordem originária com o pai primevo,
Como sabemos a partir de outras reações, o indivíduo conservou uma medida variável de aptidão pessoal para reviver situações antigas como essas. O fato de saber que a hipnose não passa de um jogo, uma renovação mentirosa daquelas antigas impressões, pode, no entanto, ficar conservado e assegurar a resistência diante das consequências excessivamente sérias da suspensão da vontade na hipnose, né? O sujeito pode se tornar muito sugestionável, né, a partir de consecutivas práticas hipnóticas, né, hipnoterapêuticas, né? Daí que, inclusive, um dos motivos do Freud abandonar. Tem, inclusive, uma técnica muito comum e muito interessante. Não sei se vocês já viram. Será que a gente pode chamar de hipnose? Na cultura popular se fala hipnose, mas quer hipnotizar galinha? Já hipnotizaram galinha? Vocês nunca tiveram essa experiência rural de hipnotizar galinha? Puta, hipnotizar galinha é sensacional. Você usa um giz. Você pega uma galinha, para isso você precisa de muito abdominal, beber muita água, tá muito disposto, porque no geral ela não deixa você pegar ela. Mas você conseguiu pegar a galinha. Aí você leva a galinha até um chão de cimento. E ela tá. O que que a galinha faz? Có, e sai correndo. É isso que a galinha mais sabe fazer, né? Mas não, você coloca ela e você vai falando manso com a galinha. Shh, shh, e você vai pousando ela de modo a fazer ela entrar naquela posição de chocar um ovo, assim. Você vai abaixando ela. Vai dando uma forçadinha para ela baixar as patinhas aí e entrar naquela posição de pata-choca, vamos por assim. Eu não sei se dá certo com pato, tá? Nunca tentei. Com galinha tentei, funciona. Aí você pega um giz e você faz um. Aí você faz assim, até. Você vai levando a cabecinha dela até enroscar a cabecinha no chão. A hora que ela enrosca a cabeça e fica um biquinho no chão, você pega um giz e faz um risco na frente da galinha. Faz um risco no chão, assim, sabe? No biquinho dela. O biquinho tá aqui, você continua um risco. E você vai falando com ela, fala, fica aqui, bonitinha, fica aí, boazinha, olha o risco, não sei o que, tá? Vai passando a mão. Shh, 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 shh. Aí você tira a mão dela e sai. Mano, a galinha fica lá. Ela fica muito tempo naquela posição. Ela fica parada, ela fica sugestionada naquele risco. Aquilo dá uma orientação para a galinha que ela se organiza naquele lugar. E ali ela fica, né? Será que a gente pode chamar isso de uma hipnose, uma vez que é uma sugestão interna para orientação libidinal? Uma hipnose? Pode ser, tá? Mas funciona, já vi fazer. Quem fazia isso no começo da sua carreira, por incrível que pareça, acho que era o Silvio Santos. O Silvio Santos, antes de ser o cara do baú, ele fazia várias graças aí na sua fase de apresentador e tal, e ele fazia hipnose de galinha. E funciona. É interessantíssimo. Hashtag fica a dica. Não faz nenhum mal, não maltrata o animal. Quem tiver galinha à disposição, experimenta. É uma experiência. Fala, mas que engraçado, ela fica lá quietinha. Vale a pena. O caráter infamiliar, coercitivo da formação de massas que se manifesta em seus fenômenos de sugestão pode, portanto, com razão, ser remontado à sua proveniência da ordem originária. O líder da massa continua sendo o temido pai primevo. A massa continua querendo ser dominada por um poder irrestrito, em grau extremo. Ela é ávida por autoridade, tem, segundo a expressão de Le Bon, sede de submissão. O pai primevo é o ideal da massa, que no lugar do ideal do eu, domina o eu. A hipnose tem todo o direito de ser caracterizada como uma massa a dois. Eu acho que aqui ele está brincando com o conceito de folie à deux, né? Loucura a dois, que inclusive quem vai trabalhar depois com esse conceito é o Lacan, né? Loucura a dois, e que depois vocês vão ver esse conceito de novo naquele filme 2 do Coringa, né? Com o Joaquin Phoenix e a Lady Gaga, né? Coringa, folie à deux, né? E que eu não vi, mas dizem que é um filme horroroso. Estou muito afim de ver porque eu gosto de filmes horríveis. Eu tenho, gosto de filme ruim. Falo, olha que legal, filme ruim, eu acho interessante. A hipnose tem todo o direito de ser caracterizada como uma massa A2 para a sugestão. Resta a definição de ser uma convicção que não se baseia na percepção nem no trabalho do pensamento, mas na ligação erótica. É libidinal. Por isso
Aplicação direta e rápida. Pare de ficar brigando com as pessoas por causa de política, porque as pessoas não constroem o seu pensamento político a partir de racionalidade, mas constroem a partir de paixão. O que mais funciona no bolsonarismo é essa representação de um pai vingador imbrochável, que a gente sabe que é brochável, e agora estão em busca de um imbrochável para pôr no lugar, né? Lula conseguiu conquistar muito mais as massas nas últimas eleições, mostrando o colchão naquela foto da Janja do que com qualquer outra política social, porque existem falhas vigorosas da política social do governo Lula, né? E aí, quando você vai argumentar com pessoas da direita sobre o Bolsonaro, você vai ouvir argumentos apaixonados da mais diversa ordem. Assim como quando você vai fazer críticas profundas ao governo, por exemplo, do Lula, né? E você vai ouvir defesas sempre apaixonadas. Fala, mas olha, sob esse prisma, não é um governo conservador? E quando você tem que lembrar o coleguinha que fala, olha só, mas a política econômica de Lula e de Haddad não é muito próxima da política econômica de Bolsonaro e Paulo Guedes? Mas não se ofenda. É uma pergunta racional. Mas não, vem todo mundo, porque o Lula libertou o povo. Não, calma aí, cara pálida. Não precisa trazer Moisés, não. Vamos lá. Olha só. Não podemos fazer uma crítica ao projeto econômico ou não? Não, porque o Lula, o painho. Não, 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 calma lá. Eu sei que é o papai. Mas, ó, e se não for o papai? Não dá para não ser papai? Não dá, né? O que leva, o que mobiliza as pessoas nos debates políticos é essa dimensão acrítica, é, vinculada ao imaginário familiar muito ancestral, que ele gosta de usar a palavra primitivo, acho que primevo até pode ser, eu acho que ancestral fica melhor, e muito mais organizada por ligações de ordem erótica e não de ordem racional. A gente pode voltar para o Spinoza, que sempre pensava na ideia de que, né, é, é, a razão tem coisas que a própria razão desconhece e que existe uma dimensão afetiva na razão e que essa coisa da razão como algo meramente neutro e matemático é uma ilusão que a gente produziu para a gente mesmo acreditar. Edival colocou aqui horrível. E se você quiser explicar, tem muita coisa horrível nessa vida, Edival. O que que você está querendo dizer por horrível? Fica mais interessante. Diga aí. Fala bem, já você ia falar também alguma coisa? É o Coringa 2, né? Ah, o Coringa 2. Eu preciso ver, gente. Eu adoro filme ruim. Eu sempre gosto de ver filme ruim e eu sempre gosto de fazer a pergunta: por que que esse filme é ruim? Eu acho tão válido. Por exemplo, eu vi aquele do que acho que eu devo ter falado aqui. Será que eu já falei aqui? Por exemplo, tem aí é para provocar a identificação de todo mundo, né? Por exemplo, eu acho Melancolia do Lars von Trier um filme ruim. É um filme lindo, lindo, muito bonito. Mas eu acho o filme assim sem pé nem cabeça, um filme sem graça, incapaz de me emocionar. Acho um filme assim frígido. Porque, mas olha só, a moça está arrebatada diante daquele sentimento de vazio da sociedade burguesa. Mano, mina, você foi casar num castelo. Do nada você resolveu por causa que a lua. Ah, para! Que roteiro ruim! Que roteiro horroroso! Acho um roteiro miserável. A moça lá, a atriz, né? Ela é sensacional, todo o corpo lá de atores é maravilhoso. As interpretações são muito boas, a direção é muito legal e a fotografia daquele filme é a coisa mais linda do mundo. Mas eu acho um roteiro sem pé nem cabeça e às vezes eu fico pensando que o Lars von Trier fica rindo da gente que gostou daquele filme, né? Mas enfim,
Mas eu gosto dele porque ele é um filme ruim pra mim. Assim, fala, olha que legal. E por que que eu acho ruim, né? Assim como quando a gente, por exemplo, aquele outro filme lá, o Esquadrão Suicida 1, o 2 é bom. O um é horroroso, né? Mas é tão legal, por que que esse filme é ruim, né? Já fizeram esse exercício de pegar um filme ruim e se perguntar por que que esse filme é ruim pra você? E de pensar, ele é ruim por quê? E daí minha esposa fica brava comigo, porque eu não posso ver um filme ruim que eu preciso ver. Fala, que legal, se alguém fala é ruim, eu falo, nossa, vamos ver. Porque eu gosto de pensar, né? Porque o filme bom, a gente sabe, né? Por que que é bom. Mas a gente tem certa dificuldade de explicar por que que é ruim, né? E veja, por exemplo, o meu filme ruim preferido é o- olha, eu desgosto tanto que eu até esqueço o nome. Como é que é? O Melancolia. Por quê? Porque o Melancolia é um filme lindo. E é um filme muito bem feito. Mas o meu modo de pensar é um filme ruim, né? Então, como pode ser um filme tão bem feito, ruim? É legal porque é, 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 a gente começa a funcionar pelo filme num processo de desidentificação, né? Eu começo até a gostar do Melancolia porque ele é ruim, no meu modo de ler, né? E não porque ele mobiliza uma paixão. Se você pega, por exemplo, os filmes do, eu tô falando agora de filme de herói, né? Enfim, mas se você pega os filmes do Zack Snyder, né? O Zack Snyder, aquele diretor que fez 300 de Esparta, beleza, acho que até que foi bem fiel à história em quadrinho do Frank Miller. Mas quando o Zack Snyder começa a fazer aqueles filmes tipo Super-Homem, ele começa a fazer Liga da Justiça, né? É um filme tão cafona, mas tão terrivelmente cafona. Mas veja, as pessoas gostam. Por quê? Porque o cafonismo do Zack Snyder, ele tem enquadramentos, pode ver, os enquadramentos do filme é de baixo para cima. Os homens são super musculosos e bombados, e todas as cenas de ação, elas têm slow motion, de modo a gerar um efeito afetivo no movimento gigante, e você começa a se apaixonar pelo movimento do filme. Então, pela paixão, você se apaixona no filme. Mas o filme é horroroso. Você já prestou atenção na interpretação daquela moça lá, da Mulher Maravilha lá? Como é que é o nome dela? Da atriz lá? Gente do céu, que É, interpretação horrorosa. Algador. Isso, a Gal Gadot. Meu Deus, que atriz horrorosa. Que atuação. A atriz, não, ela é linda, mas ela talvez tenha momentos ótimos e tudo bem. Mas nesse filme, meu Deus, que legal que assistir uma atuação tão horrorosa, né? Né? Mas ele apaixona e fez muito sucesso os filmes, e sempre faz do Zack Snyder. Por quê? Porque ele mobiliza paixão num olhar estetizante que busca enquadramentos totalitários, de modo a gerar cenas de plasticidade que encantam, que é um recurso, de uma certa maneira, parecido com o do Lars von Trier em Melancolia. Pela plasticidade visual, ele te encanta. Mas e o roteiro? Entende, né? É legal assim. Olha como a gente gosta das coisas. E eu até gosto mais dos filmes do Zack Snyder do que de Melancolia. Ainda que goste de outros do Lars von Trier. Mas, por exemplo, eu acho Dogville maravilhoso, né? Mas as nossas escolhas de gosto se dão por, por uma criticidade que a gente realmente acha que tem, ou a gente gosta das coisas porque elas mobilizam afetos nossos que nem nós sabemos que temos, né? Dogville eu achei um filme bacana, interessante. Qual? Dogville. Eu gostei muito. Acho até que é um filme feio, inclusive, em Agora termos aquele estéticos, né? filme que todo mundo fala na psicanálise, aquele do Tim Carrey lá, que eu olhei que me deu sono, gente. Aquele filme que Qual? uma mente, como é que é o nome? Uma mente sem lembranças. Eu não gostei daquele filme Ah, de jeito nenhum. eu preciso ver esse filme, eu nunca vi, você acredita? Preciso ver. Dizem que é Ai, muito eu dei bom. tanto sono, eu falei, ai meu Deus, eu tô com muito sono nesse filme. É. Todo mundo fala desse filme. Dizem que é maravilhoso. Nunca vi, né? Parece que é o único filme do Jim Carrey que é de drama, né? Ele conseguiu não fazer careta. É, pode ser. Né? Eu, A ainda Maria não- eu Augusta. também ainda não vi. Ah, tá tentando não ver o filme, é isso? Eu ainda não vi também, Eu mas eu tô preciso afim de ver. ver, porque
tem muita gente que fala desse filme, né? Que ele tem uma atuação boa, Eu mas preciso ver. ainda não assisti. O da. Ah lá, o Edival, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, né? Que é o nome. Aí a Maria Augusta colocou aqui: já assistiu Tudo Azul, do Rodrigo Santoro? A Maria Augusta falou que achou ruim, né? O filme do Rodrigo Santoro. Não sei, não vi ainda. Tem aquele Filho de Mil Homens que diz que é muito bom. Eu desconfio que deve ser bom, porque vem é do Mia Couto, né? Que é o do escritor português. Aí eu Filho acho de que. homens, Isso, Filho de Mil Homens, não é? maravilhoso, ele é É, lindo. então, eu preciso ver, tô atrasado, né? Mas É enfim, com Santoro também? parece que Mil é. Homens? É. Tem um que eu Mas tenho que assistir, que eu quero assistir dele também, que é o Dragão de Sete Cabeças. Ainda não vi, não. Bicho de Dizem que é Sete muito legal. Cabeças. Bicho de Sete Cabeças, né? É. O bicho Dizem de que é sete, muito legal. o bicho de sete cabeças vem do romance do chamado O Canto dos Malditos, do Austrigésilo Carraro Bueno, né? Que é. Eu conheci o Austrigésilo, cara, quando ele lançou o livro, em 97. Ele foi dar uma palestra na Psico lá de Ribeirão, eu tava lá e conversei com ele e tal, assim. E é a história da vida dele, né? De que foi internado pelos pais por causa do uso de maconha e de outras drogas que ele usava e tal. Né? Vale muito a pena, o Santoro tá muito bem. E é isso assim, eu entrei nessa pira de filme meio que para propor para vocês essa reflexão da gente fazer um exercício de um exercício de pensar assim, por que que a gente gosta e por que que a gente não gosta das coisas? Porque quando a gente faz esse exercício, a gente pensa nos nossos mecanismos identificatórios, né? E daí a gente começa a ver que aquilo que a gente acha de tão bom, que é o nosso gosto, talvez a gente veja que o nosso gosto, que é tão sofisticado, não seja nada mais do que releituras de certos processos identitários tão bobos, tão infantis. Tão, e tudo bem que são infantis, né? E tudo bem que são, por vezes, bobos, e que legal, e que massa, mas o barato é ter consciência desses processos de formação do gosto, né? Eu acho que aqui a gente tem uma coisa que abre demais para debates da estética. Mas para não ficar como o chato sozinho do rolê, recomendo para vocês, tem um YouTuber aí que eu gosto muito, que é o Link. O Link é um cara que ele é doutor em literatura também, ele inclusive é especialista em história em quadrinhos, especialista em Batman, né? E ele tem um canal chamado Quadrinhos na Sarjeta. E no Quadrinhos da Sarjeta, ele tem um vídeo destinado a fazer uma análise estética. Ele vai para estética mesmo, sabe? Para a área da filosofia do sentido mesmo, né? Da estética, né? Da filosofia da arte, vamos dizer assim. E ele vai para a estética para fazer uma análise dos filmes do Zack Snyder, né? E ele mostra como que o modo de olhar do Zack Snyder para o modo estético do Zack Snyder é um modo que organiza uma visão autoritária. O modo de olhar e de organizar a cena para o Zack Snyder é um modo totalitário que tende ao fascismo, que funciona em formas fascistas, vamos dizer assim, né? Que propõe um olhar fascistizante. É muito legal o modo com o qual ele faz essa análise, sabe? E é legal porque a gente deveria estar olhando, eu acho, muito por essa questão. A gente muitas vezes joga muito fora a água do banho com a criança junto, né? Como diz aquela expressão, de jogar para fora a dimensão estética, porque é pela estética que a gente pode reconhecer os afetos, né? As dimensões afetivas, libidinais, eróticas, que tanto recalcamos e que nos organizam muito mais do que a gente pensa, né? E, e como isso pode ser enriquecedor, inclusive para nós analistas. Quanto dos xistes, dos atos falhos, das questões que chegam para nós em análise, das nomeações que chegam para nós, não chegam apresentando organizações ou desorganizações estéticas? Quanto que da forma neurótica, ela não é estética.
não há um padrão estético. A repetição, ela gera um ritmo. Se a repetição gera um ritmo, ela é, antes de tudo, uma estratégia estética. O ritmo é uma das marcas da estética. Você reconhece ritmo em música, mas você reconhece ritmo em pintura também, né? A posição dos enquadramentos, das luzes, numa obra de arte, numa tela, por exemplo, determinam numa tela um ritmo, né? Um ritmo de observação, né? Inclusive o traço. Né? O traço, ele, quando você vai fazer um desenho, aquele traço ali, ele tem que ter um ritmo. Se você não tem um ritmo no traço, o desenho não fica bonito, não fica, Sim. ele não agrada, ele não seduz, entendeu? Ah, Então, a pintura, ela toda segue um ritmo nos traços que transforma a figura naquela coisa que hipnotiza, leva a gente para um transe, né? uhum. Olha lá, é isso, essa dimensão da arte, né? Como ela tá concorrendo aí com essa dimensão da hipnose, né? Só que tá, a arte é uma dimensão, assim, então tá dizendo que a arte é ruim, não, muito pelo contrário, ela é sublimatória, né? Se vocês forem lá, ó, hoje eu tô merchan, né? Se vocês forem lá pro canal, pro Cultura Crítica, recentemente eu fiz um vídeo sobre história em quadrinho que um brasileiro aqui tá lançando, que é o Andrei, né? O Andrei Bressan, tal, que é um quadrinista super importante, brasileiro, tal. Daqui de Pira, inclusive. E ele tem muito estudo no trabalho dele, sabe? É um cara com um traço muito potente, né? E é muito sublimatória a arte do Andrei Bressan. E ela é muito violenta, ele é muito bom em expressar a violência na história em quadrinho dele, né? Mas, inclusive, a experiência estética dele vem de experiências com a violência. O Andrei é um boxeador, né? Eu me lembro de ter, inclusive, ter tido o prazer de brincar e de treinar boxe com o Andrei. E eu parei de treinar boxe. Eu falei, não, Andrei, você vai me matar mesmo brincando, deixa pra lá. Eu vou fazer outra coisa, que você não sabe brincar, não. Mas é engraçado, assim, tem uma brutalidade no Andrei que vai no traço, né? E o traço dele é um processo sublimatório dele, né, para a construção da obra de arte, né? E a arte trata dessas coisas, e é por isso que ela funciona. E, por exemplo, o ambiente que a gente tem na internet, que por vezes é um ambiente tóxico, ele passa por elementos da cultura pop. E esses elementos da cultura pop, eles são elementos, por exemplo, da cultura Red Pill, esses elementos tão perigosos que a gente tem hoje no contemporâneo, passam por escolhas que são de ordem estética, passam por valores que são de ordem estética, né? Então, eu fico pensando, né, nessa piração toda. E que eu acho que eu já levei longe demais, né? Ah lá, o Edival colocou aqui. Tem um teórico da sociologia que pensa o cinema como projeção e identificação. Usei bastante na minha dissertação. Ah, você não está falando do Edgar Morin, tá falando, Edival? Não é o Morin, né, da antropologia? Né? Porque o Mohan também, né? O Mohan tem um livro muito legal. Quem puder, compre e leia. Se chama O Cinema, também, é lá, O Cinema ou o Homem Imaginário, né? É muito legal, cara, porque o Mohan, ele fala que para além do Homo Faber, que é o homem que produz, né? Nosso lado indústria, né? Que você tem o Huizinga, historiador, traz o conceito de Homo Ludens, né? O homem que brinca, mas o Morin, ele traz o conceito do Homo Demens, que é o homem que delira. E daí a importância do cinema, né? É interessante como você tem, por exemplo, dimensões de cinema que aparecem em movimentos sociais contemporâneos, né? Há um tempo atrás você teve a máscara do Guy Fawkes, do V de Vingança, animando a galera lá nas jornadas de 2013 e tal, lembra? E agora você tem movimentos sociais muito plantados, talvez, mas, né, trazendo a imagem do desenho do One Piece, né? É interessante como o ficcional fecunda o real e vice-versa, né? Importante pensar. O Edival colocou aqui também e falou do Pierre Sorlin, né? Que é essa do sociólogo, né? Da identificação. Legal. Caríssimos, eu pretendo parar aqui. Estamos no 9, não, 9 não, estamos no 11, né? Um estágio no eu. Então, a gente parou aqui no
no nosso texto, na página 164 no PDF, né? PDF, página 164. E nós vamos até o 11. Então, nós paramos na página 207 no físico. Certo, gente bonita? Então, é isso aí. Fábio, tu falando de estética, né? Ah, Hoje tem, daqui a pouco tem o Eduardo com bolas, né? tem. Recomendo demais quem aí conhece, recebeu o convite. Que horas que começa o curso, Dudu? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É 8? Acho que é Deixa eu ver aqui. 19. 9? É às 19. 19. 19, né? O, Uhum. Edu, o Eduardo não para, né? Bom, eu também, daqui a pouco eu atendo também. Mas. Então, eu recomendo demais, viu, gente? Tem curso aí, depois eu mando até o link da. Benjamin, manda para mim quando eu tô atrasado nos rolê. Você tem aí Manda. o ingresso, né? Para Eu quem quiser ver o curso do Eduardo. tenho com um É, zoom aqui, eu vou botar é. no nosso grupo. Recomendo demais, cara. O Eduardo, para quem não conhece, as aulas dele são muito legais. Uhum. Mas eu admiti aceitar a castração e não consigo. Fazer o quê, né? Não dá, a gente quer fazer todos os cursos do mundo, paciência. Eu tô rindo porque tá todo mundo na mesma. Não dá. Tô até triste, mas falar, dane-se, não dá. Gente, muito obrigado, muito boa sexta-feira. Vai ser feliz, vamos beber. Tchau, gente. Obrigada. Abraço, Foi gente. muito Valeu. bom. Até mais. Obrigada, tchau.